Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Combustíveis, preço do gasóleo subiu para 300 kwanzas desde as primeiras horas de hoje, nesta edição. Reações no meio social sobre o impacto da medida. Pescas, Associação dos Armadores, preocupada com o impacto das novas medidas de regulamentação, à luz do Decreto 57/25. Tuberculose, assinala-se hoje o Dia Mundial. O OMS encoraja Estados-membros a intensificarem a luta contra a doença, que no país é a terceira maior causa de mortes. Presidente da República em Saurimo, Lunda Sul, chefe de Estado orientou mais uma reunião do Conselho de Governação Local. Com foco na União Africana, Angola deixa de mediar o conflito no leste da República Democrática do Congo. Girassol Jornal, segunda-feira, 24 de março, vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. As alterações climáticas têm contribuído grandemente no fenómeno da escassez de pesca no país. A preocupação foi manifestada nesta segunda-feira pelo diretor do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha, que falava durante a Conferência Internacional sobre Ciências Marinhas, que decorre aqui em Luanda. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta e regula os principais equilíbrios ambientais. No entanto, nos últimos anos tem passado por muitas mudanças por causa das alterações climáticas. Investigadores, gestores, decisores políticos e a sociedade civil reuniram-se nesta segunda-feira em Luanda para abordarem sobre o conhecimento científico e a gestão sustentável dos recursos marinhos. Na ocasião, o secretário de Estado para as Pescas e Recursos Marinhos, Álvaro Cândido dos Santos, avançou que as alterações climáticas e a pressão demográfica são os principais fatores para a degradação dos ecossistemas marinhos. Este encontro coloca a Angola em destaque nos cenários internacionais, num momento em que enfrentamos grandes desafios. As alterações climáticas, o aumento da população nas zonas costeiras e a pressão crescente sobre o nosso ecossistema marinho. Todos esses fatores exigem que encontremos soluções sustentáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ajudam-nos a guiar esse caminho. Padrão da dinâmica dos recursos pesqueiros de Angola da última década de ondas de valor marinhas é o tema da Conferência Internacional sobre Ciências Marinhas, que visa refletir sobre o papel da ciência e da tecnologia na compreensão dos ecossistemas marinhos. A diretora do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha, Flumena Vaz Velho, avançou os fatores que têm contribuído para a falta de pescado. A falta de pescado está na ausência. Todos nós soubemos que todos estamos numa fase de aquecimento global. Este aquecimento global tem implicações para os outros fatores do oceano, como, por exemplo, zonas mínimas de oxigênio. Por exemplo, vocês viram há bem pouco tempo a questão o que chamam limos, aparecer. Todas estas alterações provocam mudança na produtividade do ecossistema. E se provoca alteração na produtividade do ecossistema, em certa parte da cadeia, as espécies não se adaptam. Muitas vezes até estão lá, mas migram. Apesar do mar constituir uma fonte de renda, empregos, alimentos e inovação para as pessoas em todo o mundo, Flumena Vaz Velho alerta para o excesso da pesca. Nós temos que controlar o excesso de pesca, porque o ambiente, nós chamamos que o ambiente é o mudo. E nós temos que ter ação no homem, que é a pesca. Angola e o Reino da Noruega têm reforçado a cooperação no âmbito do conhecimento científico e gestão sustentável dos recursos marinhos. O embaixador do Reino da Noruega em Angola fala da importância desta cooperação. Esta colaboração tem vários elementos importantes. Para mim, o elemento mais crucial é o desenvolvimento de capacidade, técnicas e métodos para quantificar a quantidade de peixe no mar. Isso inclui espécies de alto valor comercial e nutritivo,
como o carapau, a sardinha e outros tipos de peixe. Aí eu acho que a contribuição norueguesa à investigação marinha angolana tem sido bastante importante. A conferência, que tem a duração de 2 dias, acontece também em formato virtual e visa também fortalecer a conexão entre ciência, sociedade e políticas públicas. Armadores de pesca artesanal, semi-industrial e industrial de Angola manifestou preocupação hoje em relação às medidas de gestão para as pescarias marinhas, a pesca continental, a aquicultura e o sal para o ano de 2025, que constam no Decreto Presidencial 57/25, de 26 de fevereiro. Segundo a classe, a medida está a ter um impacto negativo na economia, particularmente na atividade dos pequenos armadores. O presente decreto presidencial proíbe a pesca sobre a malha de superfície, bem como a pesca de cerco em miniatura, também conhecido por rapa. Para alguns armadores e pescadores, a medida está a condicionar a atividade pescatória e a deixar muitas famílias sem subsistência. É nosso pai, nosso sustento. Nós temos os filhos nos colégios, estamos na casa de renda. Temos trabalhadores, eu tenho mais de 50 e tal trabalhadores que dependem da minha responsabilidade. Eu faço o salário dos meus trabalhadores, e os meus trabalhadores têm seus filhos, têm suas mulheres, têm suas despesas também diárias. Então, como fica se nos penalizar esse tipo de atividade? Esse decreto, para nós que somos da Rapa, estamos a nos sentir prejudicados. Na lançar o decreto, disse alguns armadores vão negociar no sentido de pararmos com a pesca atualmente, porque nesse momento atual que o pescado de maior tamanho falha, para entrarmos no mês de frio, que é o tempo que os peixes fogem no fundo do mar para subirem em cima. Mas muito antes que isso acontecesse, surgiu esse decreto. Os pescadores, que afirmam respeitar os limites de ação impostos pelas autoridades, dizem não compreender a medida, sobretudo para quem exerce atividade devidamente legalizado. Estamos legalizados porque nós temos uma licença de pesca, temos uma licença de navegação, temos o tipo da rede que foi autorizado, que é a malhagem 18. Nós não pescamos peixe pequeno, não. Nós temos o limite onde temos que pescar. E de onde nós pescamos? É de onde o barco industrial de pesca, semi-industrial de pesca, não tem diferença. A diferença é que eles têm uma máquina maior, que é o alador. Tem outros aparelhos, tudo bem, mas nós temos sonda, temos GPS, temos guincho. Qual é a diferença que tem? Porque se é maior só, mas senão a minha rede que eu levo é de 30 de altura. Muitos barcos semi-industriais também tem esse tipo de rede. De onde os barcos industriais estão, nós também estamos lá. Por isso estamos tristes com essa notícia. Queremos que o governo rever esse nosso lado, porque um país sem comida em casa não fica bem, não fica bem. Para esta armadora, a medida poderá trazer alguma insegurança entre os profissionais da classe da pesca artesanal e consumidores. Tem trabalhador que acostumaram a ganhar 100 kwanza, 200 kwanza, 1000 kwanzas. E nós já conseguimos tirar essas pessoas da delinquência, porque eles já estão acostumados de um trabalho. E se eles saírem desse trabalho, eu acredito que vai ter muita delinquência. Nós não vamos conseguir andar com nossas pestas na rua, não vamos conseguir falar ao telefone na rua, porque vamos ter muita suspeita dos miúdos que já habituaram a pegar dinheiro. E o presidente da Associação dos Armadores de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Angola, Manuel Azevedo, entende que a medida deve ser repensada. Então, nós vamos apelar e vamos continuar a apelar a quem de direito sobre o recuo dessa lei, porque trará consequências muito nefastas. Desde, primeiro, o alargamento da base tributária significa dizer que eles vão parar de pagar impostos, porque eles pagam imposto. Depois, ainda o ano passado, o Estado cedeu alguns créditos. Nesses créditos, as cooperativas armaram as rapas. Então, o ano passado você cede crédito e esse ano você automaticamente proíbe. Depois, não só o crédito, eles pagaram o ano passado a cota de pesca. A cota de pesca é paga anual. Então, aceita com que eles paguem a sua cota de pesca e chega nesse período, você o proíbe. Isto são alguns aspectos que temos que ter em atenção. Importa salientar que as medidas de gestão previstas no Decreto Presidencial 57/25, de 26 de fevereiro deste ano, visam assegurar o equilíbrio entre a exploração e a conservação dos recursos biológicos.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Tuberculose. A Organização Mundial da Saúde encoraja, por ocasião da data, os Estados-membros a intensificarem o seu compromisso e investimentos para acelerar o processo de luta contra a doença e salvaguardar a saúde pública. Em 2023, a doença recuperou o título sombrio de principal causa de morte por um único agente infeccioso. A região africana da OMS é particularmente afetada, com 2,5 milhões de novos casos e 404 mil mortes, o que equivale a uma vida perdida em cada 78 segundos. No nosso país, só em 2024, o número de doentes catalogados foi de 89 mil. A doença infecciosa e transmissível é causada pela bactéria tuberculose, também conhecida como bacilo de Koch, uma patologia que afeta sobretudo os jovens entre os 25 e os 35 anos de idade, com maior incidência para o género masculino. Não haver cuidados de pessoa para pessoa, principalmente os utensílios, que são os pratos e copos. Essa pessoa que faz uso do mesmo utensílio pode, por intermédio dos mesmos, contaminar os outros que vivem no mesmo seio. Em 2023, o país tinha no seu registro 68 mil pessoas com tuberculose. O número cresceu em 2024 para 89 mil doentes e a doença vai se expandindo devido ao estigma. Esse estigma é partilhado pelos nossos familiares. Se a sociedade, a comunidade, o serviço, a escola tiver a percepção de que o indivíduo tem tuberculose, vai ser afastado. Então, eles não querem se mostrar que têm tuberculose e afastam-se e abandonam o tratamento. A má nutrição, segundo Damião Vitorino, é uma das causas do aparecimento e desenvolvimento da tuberculose. Daí que o pneumologista aconselha alimentação equilibrada. Por exemplo, um indivíduo que consome muito álcool come pouco. Então, associado a isso, vai desenvolver uma má nutrição e isso pode levar o paciente com tuberculose. E muitas das vezes, quando o paciente está mal nutrido e faz o diagnóstico de tuberculose, é necessário reforçar a sua alimentação, sim, para que possamos ter uma reposição nutricional importante para que ele possa suportar o tratamento. Tem que haver uma dieta equilibrada, com proteínas, carboidratos, quer dizer, o paciente com tuberculose não tem restrições em termos de alimentação. Os sintomas mais comuns da tuberculose são a tosse seca ou produtiva com catarro, febre, dor ao respirar ou tossir, suor noturno, falta de apetite. A palidez, o emagrecimento e o cansaço constante são outros dos sintomas da tuberculose. E a Organização Mundial da Saúde em Angola felicitou por ocasião da data o governo pelos esforços dedicados à luta para a eliminação da tuberculose. A tuberculose no nosso país, como já fizemos referência, é a terceira maior causa de mortes depois da malária e dos acidentes de aviação. Na mensagem, a Organização Mundial da Saúde ressalta que a cobertura dos serviços de tuberculose em Angola registrou uma melhoria no 2018 a 2023, graças ao apoio da instituição na implementação e revisão do Plano Estratégico Nacional de Controlo da ATB e no desenvolvimento do novo Plano Estratégico da Tuberculose 2023-2027. No documento, a OMS encoraja vivamente o governo a acelerar as ações cruciais para acabar com a doença e salvaguardar a saúde pública, através da expansão de serviços de diagnóstico rápido e de tratamento, até nas comunidades, a sistematização de rastreios, garantindo os cuidados à doença centrados no doente e o reforço da rede de cuidados de saúde primários. Os dados da organização apontam que a região africana da OMS é particularmente afetada, com 2,5 milhões de novos casos e 404 mil mortes, o que corresponde a uma vida perdida em cada 78 segundos. A tuberculose continua a ser a principal causa de morte por um único agente infeccioso no mundo. Segundo o relatório global de 2024 da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 10,8 milhões de pessoas adoeceram com tuberculose e 1,25 milhão morreram da doença, incluindo 161 mil pessoas vivendo com HIV/SIDA. Desde 2000, os esforços globais de enfrentamento à tuberculose
ajudaram a salvar cerca de 79 milhões de vidas. Apesar dos esforços em curso, Angola continua a ser um dos 20 países mais afetados pela tuberculose a nível mundial, com uma média anual de mais de 65 mil novos casos nos últimos 5 anos. A doença é uma das que constitui preocupação para os serviços públicos de saúde. Em 2024, foram diagnosticados mais de 89 mil casos da doença. Erradicá-la está entre as prioridades das autoridades sanitárias. A meta é atingir menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento deu início nesta segunda-feira à primeira campanha de extração do quisto da mama, guiada por ecografia. A iniciativa visa oferecer solução segura, eficaz e acessível para mulheres com quistos mamários sintomáticos ou que necessitem de acompanhamento especializado. Elizabeth Domingos foi a primeira paciente de mais de 20 submetidas à ablação do quisto mamário nesta segunda-feira. A jovem, de 22 anos de idade, recebeu o diagnóstico há 2 anos. Segundo conta, foram dias difíceis e de muita dor. Aliás, foi esse mesmo desconforto o primeiro sinal de que nem tudo ia bem com a sua mama esquerda. Confesso que foi difícil para a minha mãe digerir essa informação de que eu poderia sim ter essa oportunidade de remover tal quisto. Tanto é que já chorei tanto por felicidade e agora estou bem mais calma. Mais calma está igualmente a jovem Jéssica Kizomba. A estudante associava a dor que sentia ao coração, mas foi há 1 mês que lhe chegou o real diagnóstico. Eu sentia desconforto no lado esquerdo. Nesse caso, eu estava a associar a dor ao coração, porque eu não sabia da existência do quisto. Então, desde o ano passado que eu fui fazendo consultas de cardiologia. Mas os médicos cardiologistas sempre garantiram que estava tudo bem com o coração. Eu fiz vários exames como ecocardiograma, eletrocardiograma, ETEL. Estava sempre tudo bem com o coração. Eu disse, então, se o coração está bem, deve ser outra coisa. Foi então que os meus pais decidiram que eu fizesse uma consulta com o clínico geral e a médica clínico geral indicou que eu fizesse uma ecografia na mama. E foi então que descobrimos que eu tinha 2 quistos na mama esquerda. A campanha está a ser realizada no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e a sua diretora clínica, Francisca Kifica, avançou que o que se pretende é aproveitar as valências interventivas e dos equipamentos de alta complexidade. Todas aquelas mulheres que estão na faixa etária e que têm diagnóstico já do quisto da mama previamente elaborado, vêm para cá junto com o seu relatório, então são atendidas. Estamos preparados para atender até 50 mulheres por dia durante esta fase, esses dias, e todas aquelas senhoras ou aquelas mulheres que têm o diagnóstico já feito do quisto da mama serão então aqui bem atendidas. Temos equipas multidisciplinares preparadas para o efeito. O chefe do Serviço de Imagiologia do Complexo Hospitalar Dom Alexandre do Nascimento, Celestino Delgado, frisou que a campanha visa reduzir o número de mulheres com o problema que se encontra na lista de espera. Está bastante agitado, não é? Temos previsto 30 pacientes para fazermos a campanha de ablação. Salientar que já na sexta conseguimos resolver o problema de uma paciente que já tinha um quisto gigante da mama, né, há 2 anos. Retirou-se aproximadamente 450 mililitros de conteúdo líquido, não é? Que isso já dá um alívio bastante marcante para a paciente. Este procedimento leva em média de 10 a 15 minutos. O quisto da mama é uma das lesões benignas mais frequentes que acometem as mulheres entre os 30 e os 50 anos de idade. Só este ano já fizemos mais de 45 ablações da mama. A ablação é um procedimento que tem como objetivo destruir o revestimento interno do quisto com recurso ao etanol absoluto, o que vai impedir a reacumulação de líquido. E Angola registrou em 2024 um aumento de casos de malária na ordem dos 14%. A informação foi prestada pela Ministra da Saúde, que hoje disse que em termos de mortes pela doença a situação ainda exige preocupação. Sílvia Lutucuta falava à saída da reunião de governação local e referiu que no quadro do VIH-Sida as províncias fronteiriças ainda carecem de maior atenção.
O surto de cólera causou mais de 300 mortes, tendo sido diagnosticados mais de 8.100 casos desde 7 de janeiro deste ano. A doença está presente em 14 províncias do país. De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 9 anos de idade. Além dos números da cólera, na reunião desta segunda-feira, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, prestou uma informação sobre o combate às grandes endemias no leque de doenças, onde a malária se destaca como a principal causa de morte entre os angolanos. Relativamente a 2023, tivemos um ligeiro aumento do número de casos, portanto, aumentaram 14% comparativamente ao ano anterior, e em relação à mortalidade também mantemos mais ou menos estável. Dizer que temos que assumir o compromisso que o combate à malária é um combate que tem que ser feito por todos nós. O saneamento básico, as medidas de proteção individual e coletiva também são importantes. Em relação à tuberculose, preocupa-nos porque a tuberculose também está muito associada à vulnerabilidade das pessoas, mas há aqui um compromisso do governo de continuar a lutar contra a tuberculose, que é uma grande preocupação de várias formas. Temos várias formas de apresentação: tuberculose pulmonar, que é a que se transmite mais, temos a tuberculose miliar, tuberculose depois que pode atacar os órgãos cerebrais, órgãos nígeis, também podemos ter tuberculose e é muitas vezes associada ao VIH-Sida. Quanto ao VIH-Sida, Sílvia Paula Lutucuta reafirmou que a incidência continua a rondar os 2%, mas admitiu que os números poderão mudar com a conclusão do relatório de indicadores desta patologia. A governante assumiu que as províncias fronteiriças lideram a lista de preocupações. Dizer que, em relação ao VIH-Sida, por enquanto ainda estamos com os mesmos indicadores. Em breve teremos o resultado do inquérito de indicadores múltiplos que foi feito. A nossa preocupação continua a ser com as províncias fronteiriças, mas a prevalência no nosso seio continua a ser de 2%. Portanto, acredito que os resultados do inquérito de indicadores vão ser ainda melhores, mas devemos continuar a educar a nossa população, a antecipar-nos com a prevenção, e aqueles que têm o diagnóstico feito, que cumpram com a terapêutica, porque nós precisamos de atingir a meta 95-95-95, que é diagnosticar 95%, tratar 95%, e temos de ter 95% com carga viral indetetável, e assim conseguimos controlar a cadeia de transmissão. Para o controlo e a eliminação das grandes endemias, enquanto ameaças para a saúde pública, o Executivo angolano preconiza até 2030 a adoção de abordagens intersetoriais de modo a fortalecer a promoção da saúde, ampliar a prevenção e garantir o acesso universal ao diagnóstico precoce, tratamento atempado e cuidados humanizados. E a reunião do Conselho de Governação Local, orientada hoje pelo Presidente da República, apreciou uma série de documentos com realce para a apresentação dos dados sobre a evolução da implementação da nova divisão político-administrativa. A sessão recomendou melhorias no sistema de abastecimento de água potável, numa altura em que o país se debate com o surto de cólera. O encontro realizado em Saurimo decorreu no quadro da jornada de trabalho do Presidente da República, que teve início hoje naquela região do país. O Conselho de Governação Local apreciou o Programa de Estradas de Terra para o escoamento da produção nacional, documento que apresenta um conjunto de ações a serem desenvolvidas para a construção ou reabilitação de estradas de terra de importância estratégica que visam contribuir para o escoamento da produção nacional, particularmente nos setores da agricultura, indústria, exploração mineira e turística, avaliando o nível de intervenção a efetuar nos itinerários selecionados.
Preconiza-se, numa primeira fase, intervir em 3.344 km² nas 21 províncias do país. Na reunião desta segunda-feira, o Conselho de Governação Local apreciou a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2025-2034, o documento que contém medidas que visam assegurar o direito à alimentação adequada e acessível para todos os cidadãos. Neste sentido, as vias de acesso constituem preocupação para os governos locais, como é o caso do Mochico Leste. Uma das grandes dores de cabeça são infraestruturas rodoviárias, sobretudo, e que, portanto, os indicadores são animadores, tudo indica que serão ultrapassadas essas dificuldades e vamos trabalhar, né, com todos os setores para que possamos levar o desenvolvimento a nível da província do Mochico Leste. Todo o trabalho que estamos a desenvolver para conseguirmos garantir a ligação ferroviária da província da Lunda Sul à província do Mochico, tanto no troço Luena-Saurimo, um troço de 260 quilómetros, portanto talvez, ou certamente, o primeiro projeto ferroviário de raiz a ser lançado no período pós-independência, e queríamos ainda este ano arrancar com os trabalhos de construção desta importante infraestrutura, que muito vai ajudar aqui a província da Lunda Sul e certamente a província também da Lunda Norte. Portanto, a ligação ferroviária terá um efeito positivo. Na sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, foi prestada uma informação sobre o surto de cólera que assola o país, com mais de 7.000 casos registrados até o momento em quase todo o território nacional. Em termos de recomendação, foram baixadas orientações ao Ministério da Energia e Águas no sentido de melhorar a oferta do líquido para as famílias, tal como fez saber o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, à saída da reunião. O acesso à água potável é importante. Neste tema, nós temos aqui dois domínios, os grandes sistemas de abastecimento de água, que é um investimento que está a ser feito em todo o país. Saurimo também tem um sistema de abastecimento de água, que precisa de ser concluído. Enfim, há um conjunto de outras obras em curso e depois há os pequenos sistemas de abastecimento de água, sistemas de água rurais e etc., que são também uma competência do poder local. Portanto, nós o que vamos fazer é estreitar ainda mais a coordenação com os órgãos do poder local para que possamos ampliar cada vez mais o acesso à água potável. Portanto, não só construir mais sistemas, como também garantir a sua manutenção, portanto, a sua preservação. O ministro disse que o problema da distribuição de água potável vai ser solucionado com a entrada em funcionamento de alguns projetos estruturantes espalhados por todo o país. No resto, enfim, questões também ligadas à Lunda Sul são aquelas que se prendem com a eletrificação da província, ou seja, de uma forma geral, para o leste do país, onde temos um programa de eletrificação de 60 localidades, utilizando energia fotovoltaica, utilizando também soluções com acumulação em baterias. O nosso propósito é reduzir cada vez mais o consumo de combustível nesta região, além daquele projeto estruturante que vocês já conhecem, que é a interligação Malange-Saurimo, passando por Chamuteba, e também a interligação entre as três cidades capitais, portanto, do leste, que é Dundo, Saurimo e Luena. Basicamente, esse é o resumo das ações que nós temos para esta região. Algumas estão em curso, outras, enfim, estão em estado adiantado de preparação. Estamos a reunir recursos e condições necessárias para colocar essas ações todas em execução. No domínio do planeamento, o Conselho de Governação Local apreciou uma proposta de reestruturação do Programa de Reconversão da Economia Informal PREI, concebido como uma política pública estruturante para facilitar a transição dos operadores informais para a economia formal. Ainda, de acordo com o comunicado final, o Conselho de Governação Local foi informado sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que constitui um instrumento orientador de medidas de políticas públicas no domínio da promoção de alimentação e nutrição em ambiente escolar. Nesta, que foi a primeira sessão de 2025 deste órgão auxiliar do titular do Poder Executivo, foi apresentado um ponto de situação da implementação do aviso número 9/24 de 20 de dezembro, relativamente ao financiamento de empreendimentos turísticos, atualizado pelo Banco Nacional de Angola, para permitir
um aumento no valor máximo do crédito à habitação e o alargamento do âmbito da aplicação do regime especial de crédito à habitação e a construção de imóveis para o setor do turismo. E à margem da primeira reunião ordinária do Conselho de Governação Local, que teve lugar em Saurimo, o Presidente da República, João Lourenço, manteve um encontro com o Governador da Lunda Sul, Daniel Félix Neto, que, após o encontro com o chefe de Estado, disse que o momento permitiu a apresentação de preocupações, particularmente relacionadas com as vias de acesso à agricultura e outras. Em entrevista aos jornalistas, o Governador disse que a província concluiu todos os projetos enquadrados no PIM. Neste primeiro encontro da reunião do Conselho de Governação Local, foi destacado a necessidade urgente de reabilitação das vias de acesso, com o objetivo de facilitar o transporte e escoamento da produção agrícola das zonas rurais aos centros urbanos. Falamos para a província da Lunda Sul de aspectos ligados às vias de comunicação, que serão vistas por dois sentidos, aquelas que serão feitas com asfaltagem direta, colocado o betuminoso e o asfalto, e aquelas que serão feitas em terra batida, que poderão também ligar os centros dos municípios com outros, para podermos então fazer chegar melhor e em segurança os produtos, assim como também poderá garantir a melhor trafegabilidade das pessoas de um lado para o outro. O governador da província da Lunda Sul, Daniel Félix Neto, ao ser entrevistado, comentou sobre o projeto habitacional da Centralidade General Chisainga, a mesma que inclui 212 apartamentos numa primeira fase e que beneficiará mais de 1.000 famílias. Bem, neste momento são mais de 1.000 famílias que vão se beneficiar. São 212 apartamentos na primeira fase, mais de 1.000 famílias, e ontem mesmo fizemos o lançamento de 1.400 residências que poderão já também nos próximos tempos, pois prazo que nos deram de 36 meses, ver mais de 8.000 famílias que serão lá acomodadas. Mas já agora, mais de 1.000 famílias. No âmbito do Programa Integrado da Intervenção dos Municípios, PIM, o governador afirmou que os objetivos definidos foram alcançados. Realmente a Lunda Sul tem a carteira de PIM fechada e os objetivos foram alcançados e a satisfação é enorme por parte da população, porque só para verem que onde não existia uma escola, hoje há uma escola, as crianças estão a estudar com dignidade, os professores estão a lecionar com dignidade. O mesmo fala-se para o setor da saúde, onde não havia um centro médico, onde não havia um posto de saúde. Hoje a realidade é outra. Também conseguimos construir pequenos sistemas de abastecimento de água em várias localidades. Não se consumia água, está-se a consumir água. Conseguimos ainda eletrificar muitos bairros a nível de vários municípios que não havia energia. Hoje temos energia nestes bairros. Conseguimos colocar serviços ligados à habitação para quadros das administrações municipais que viviam em situações muito difíceis. Hoje não é tanto, mas embora que ainda temos dificuldade, mas a situação já não é tanto como no passado. Vamos falar em números destes projetos, quantos? Bem, nós tivemos 91 projetos na carteira do PIM. Nessa altura, apenas 2 por se entregar, não por obras para se fazer, mas apenas apetrechamento e ser inaugurado. E estamos a tratar já isto agora. Estamos a falar do setor da justiça e o setor da educação. Uma escola de 48 salas e um centro de reeducação de menores, que estarão já a ser entregue, se tudo correr bem, com a alocação de recursos para o apetrecho, já no próximo mês de maio. Portanto, temos tudo fechado, não temos absolutamente nada mais a dever quanto ao PIM. Sobre a empregabilidade, foi destacado que parcerias com empresas privadas de diversos setores têm contribuído significativamente para a criação de postos de trabalho e para a redução do desemprego a nível da província. A nível da província estamos bem, eu não diria estamos bem, mas minimizamos muito, não só no que diz respeito à vertente pública, no que diz respeito à educação, à saúde e também ao concurso feito pelo governo da província, mas também contando com os parceiros
principalmente a Sociedade Mineira de Catoca, a Sociedade Mineira de Luele e outros projetos mineiros, assim como também projetos ligados a empreitadas. Sabe que também a nossa Estrada Nacional 230 e a Circular proporcionaram um número de emprego muito significativo, não só na vertente, empregos direto e indireto. Então, vamos minimizando. Por fim, o administrador municipal do Muriege enfatizou os desafios enfrentados na região, com destaque para a necessidade de reforçar a merenda escolar, considerada fundamental para o bem-estar e o desempenho acadêmico dos estudantes. Igualmente foi revisto e o que foi abordado é do reforço do programa da merenda escolar, desde o momento em que já existe, e o Ministério da Educação veio com um programa o qual nós felicitamos e encorajamos, mas saímos daqui mais reforçado, com orientações precisas, Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Angola. Palancas Negras, corrida para o Mundial, expectativas, em destaque. E é mais à frente. Angola, que há cerca de 2 meses assumiu a presidência da União Africana, considera deixar de ser o país medianeiro do conflito no leste da RDC para se dedicar de forma mais ampla às prioridades gerais definidas pela União Africana. A medida vem expressa num comunicado. Doravante, o país vai dedicar-se a outras questões que se prendem com a paz e segurança do continente, no seu todo, às infraestruturas e ao comércio livre continental. Depois de um período de relativa calmia que se vivia no leste da República Democrática do Congo desde 2012, as tensões voltaram em 2022, com os ataques do M23 à região do país vizinho, que geraram combates até aqui sem fim. Os combates, que ganharam proporções diferentes com o passar do tempo, deixam no ar o receio de que o conflito venha a tornar-se regional. Afinal, estão de um lado o exército congolês e no outro o do Ruanda, muitas vezes acusado de ser o suporte do M23. Desde o último reacender das chamas no leste da República Democrática do Congo, Angola tem desempenhado o papel de mediador, visando encontrar uma solução pacífica para o conflito, organizando pelo menos 3 cimeiras em Luanda com as partes, além de uma série de encontros entre as diplomacias dos 3 países africanos e outros da SADC. Entre os principais feitos de Angola neste período, destaca-se a adoção do roteiro da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos sobre o processo de pacificação da região leste da RDC, em julho de 2022, numa cimeira tripartida na capital angolana. Sob mediação angolana, alcançou-se um cessar-fogo, acordado a 30 de julho, com entrada em vigor a 4 de agosto. Este ano, João Lourenço, designado mediador para o conflito no leste da RDC pela União Africana, assumiu a função de presidente da maior organização continental, tendo agora a responsabilidade de olhar mais de perto para outros conflitos e outras situações no continente berço. Por isso, em entrevista a um órgão de comunicação internacional, considerou oportuno passar a mediação do conflito para outro país. Continuarei a empenhar, embora considere que, na minha nova condição de presidente pro tempore da União Africana, não me devo dedicar exclusivamente a um conflito. Para ser mais claro, quero dizer que devia passar o testemunho a um outro país, a um outro chefe de Estado, para ser o medianeiro deste conflito, de formas que o presidente da União Africana se possa dedicar a este, mas também a outros conflitos. Um pronunciamento reafirmado pelo chefe da diplomacia angolana, Teta António. Posso lhe dizer que Angola, nesse momento, sendo o presidente em exercício da União Africana, tem responsabilidade acrescida por qualquer conflito que acontece em África, incluindo este aqui, que é mais perto aqui de nós, da RDC. Mas também temos outros no Sahel, preocupações do continente, no Sudão, e ainda está a voltar a falar-se do Corno da África. Portanto, são muitas, não é? As preocupações do continente relativamente à questão de paz e segurança. Um
mês e 9 dias depois de João Lourenço ter assumido a presidência da União Africana, Angola deixou cujo chefe de Estado, coadjuvado pela SADC, a Comunidade da África do Leste e os facilitadores, deverá assumir a mediação do conflito entre a RDC e o Ruanda. Ora, e temos connosco hoje em estúdio João Gonçalves, analista para assuntos internacionais, e vamos olhar para esta questão. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, caro colega. Ora bem, de volta, mas hoje então para olharmos para este assunto. Era inevitável esta posição do governo angolano em relação à mediação de conflito na RDC? Primeiro, a decisão é acertada. Segundo, era esperada. Eu pessoalmente esperava que isso fosse assim, porque desde algum tempo a essa parte havia uma má-fé da parte dos próprios elementos envolvidos no conflito. Vamos ver no dia 15 de dezembro como é que o presidente do Ruanda sabotou a reunião de Luanda. E depois as suas tropas apoiaram o M23 a tomar a região de Goma e depois o do Kivu Sul, que é o Bukavu. E até, muito recentemente, já estavam numa zona chamada Walikali, a caminho para a província da Chopo. A decisão do governo foi acertada, porque existia uma má-fé. Em função, professor, da experiência de Angola na mediação de conflitos e agora no âmbito da União Africana, acha que o país vai, pelo menos, poder influenciar outros mediadores ou ficar simplesmente pela decisão, definitivamente? Influenciar outros mediadores, não, porque até nós demoramos muito nessa mediação. Angola começou a mediar o conflito do M23 desde que assumiu pela primeira vez a presidência da CIRGL em 2013. Vários documentos foram aprovados, você ali pode contar com o mecanismo de paz de Addis Abeba, você conta com a resolução 2098, o próprio nosso presidente, na qualidade de ministro da Defesa, em 2015, em novembro, esteve em Kinshasa, na altura estava lá a trabalhar, por causa mesmo do M23. Só que naquele dia, o Uganda, que albergava o M23, alegou que não estava disposto a apresentar-se em Kinshasa com o M23 porque tinha eleições. Era uma maneira de boicotar. Quando o presidente José Eduardo sai, vem o presidente João Lourenço, deu a presidência ao Congo-Brazzaville durante um ano, mas Angola depois retomou, um ano ou dois, retomou, porque o Congo não fez mesmo nada. Desde 2022 que nós estamos atrás desse processo. Então, como há uma má-fé, por exemplo, que aconteceu na terça-feira passada, aquilo é má-fé. Qual é o significado que atribuiu? Portanto, é exatamente esta, é má-fé. Ou ter aquele encontro de Kagame e Félix Tshisekedi. Uma semana depois de Luanda ter convocado. Veja só, uma semana antes fez-se tanta publicidade sobre o encontro de Luanda. Sim. Mas, estranhamente, domingo apareceu na República Democrática do Congo um senador americano, mandatado pelo presidente Trump. Falou com Tshisekedi, voou para Kigali, falou com Kagame. E, segunda, terça-feira, quando nós esperávamos que o M23 viesse, o presidente Tshisekedi e o Kagame estavam em Doha, numa reunião mediada supostamente pelo Qatar. Sim, aparentemente foi o emir de Qatar que apareceu, mas por trás daquilo há uma mão pesada, porque não estou a ver o Qatar sozinho influenciar o presidente Tshisekedi, enviar aqui uma delegação pesada e depois ele ia para... Havia uma mão, pronto, que quer nos retirar o processo. Foi ainda assim um encontro que não contou com o M23, como estava previsto pela Luanda. Portanto, a reunião no Qatar não contou com a participação do M23. O M23 é uma continuação das Forças Armadas ruandesas. As pessoas digam o que disserem, o M23 é uma continuação das Forças Armadas ruandesas. De não ter havido essa participação direta do próprio M23. Desculpe só, vou lhe dizer porquê. Porque o M23 é uma emanação
do movimento rebelde que surgiu no Congo em 2004, de um senhor chamado Laurent Nkunda, CNDP, que é ruandês, mas que o Kabila Pai tinha trazido como oficial das Forças Armadas. Ele fez essa revolta. O M23 é simplesmente o CNDP que se transformou em M23 no dia 23 de março de 2009 e foi integrado nas Forças Armadas. Porque havia aquela manipulação, são congoleses, tanto mais que o responsável do M23, o Bosco Ntaganda, anda preso no Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade. Foi condenado a 30 anos. Ele entregou-se naquela ofensiva das Forças Armadas, da tropa de intervenção sul-africana, Tanzânia e Malawi, financiada pela ONU, 3.000 homens, a aplicação do capítulo 7, o uso da força. Eles foram para lá, surgiram, quer dizer, aqueles são homens usados pelo Ruanda para pilhar os recursos do Congo. As pessoas digam o que disserem, é mesmo isso. Agora, se há uma mão pesada que pode fazer com que esses elementos recuem e que o Ruanda tire as mãos do Congo, é melhor para nós. É melhor para nós. Porque... Professor, há outros conflitos no continente, como o caso do Sudão e em Moçambique, ainda a situação no Tigray. Angola tem a experiência que tem a nível de mediação de conflitos no continente e, sobretudo, a mediação do seu próprio conflito. Isto pode servir de guia para estes países que estão em guerra? Eu penso que Angola faria um melhor papel na União Africana, porque já não vai assumir papel de medianeiro, mas ele vai querer aglutinar todos os membros da União Africana para resolver a questão do Sudão, de Moçambique, da Somália, durante o ano que vamos estar na presidência Aquilo não dá desgaste em relação a esse conflito do Congo, que praticamente estava a desgastar já a imagem do nosso país, independentemente dos esforços que nós estávamos a fazer para o bem daquela região. E também é preciso saber que nós fomos parar na região dos Grandes Lagos. Fomos arrastados para lá. Também tem que se saber isso. Pois. Aqueles todos os países membros não queriam que Angola fosse membro da região dos Grandes Lagos. Foi o Louis Michel, o antigo ministro belga dos negócios estrangeiros, que disse que sem Angola também, que tem um exército pesado, vocês não vão fazer nada. Nós entramos lá, estamos muito longe daquilo. Embora tenhamos o Congo como a zona tampão. Eu acho que o presidente tomou uma boa decisão. Eles que resolvam os problemas, que a União Africana escolhe um outro medianeiro e vamos ver até onde vai. Mas estou lhe dizer uma coisa, o conflito está na mão de uma grande potência. Pois. Qualquer país africano que assumir aquilo é só mesmo para perder tempo. Aquele conflito do Congo está nas mãos de grandes potências. Só eles é que podem dizer o Kagame para deixar de pilhar e depois de matar os congoleses, porque aquilo já matou mais de 15 milhões de pessoas. E violaram mais de 500 mil mulheres. É muito grave. Felizmente, Angola fez o seu papel. Pois. Parabéns à nossa diplomacia. Não fez nada de mal, mas pronto. Há momentos a gente também deve dizer basta. Ora bem, pessoal, para evitar o desgaste. Nós vamos agradecer por ter vindo mais uma vez ao Girassol Jornal. Okay, e obrigado. Por essa questão, até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado, Cecília. Ora bem, e nós avançamos para o primeiro intervalo da noite. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta à atualidade no Girassol Jornal. O Presidente da República exprimiu hoje profunda consternação pelo falecimento do Tenente-General José João Maua, ocorrido em Luanda, vítima de doença. Numa mensagem de condolências, o chefe de Estado destaca José João Maua como um homem de armas que serviu com coragem e determinação o povo angolano nas mais distintas circunstâncias. O chefe de Estado lembra ainda que o malogrado, bastante jovem, aderiu à luta anticolonial, capacitando-se para as árduas missões a que viria a ser chamado a cumprir no contexto do país, independente da sua vasta trajetória, sublinhou o facto de ter contribuído por décadas para o fortalecimento e melhoria crescente dos serviços de proteção e defesa das mais altas figuras do Estado, reconhecendo a vasta folha de serviço do oficial-general, que agora nos deixa.
Exprimo em meu nome e no da minha família profundos sentimentos de pesar à família enlutada e a todos os companheiros da sua exemplar caminhada por Angola, escreve o Presidente da República. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, destacou nesta segunda-feira a importância da cooperação entre os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, para a consolidação da paz e o fortalecimento económico da região. O Ministro falava durante a mesa redonda, promovida pelo Mirex, em Luanda, e que visou assinalar o Dia da Libertação da África Austral, que recorda o impacto da Batalha do Cuituquanavala na luta contra o apartheid e na conquista da independência da Namíbia. Durante a sua intervenção, o chefe da diplomacia angolana enfatizou o papel da solidariedade entre os países da região na superação dos desafios atuais e apelou ao cessar-fogo nas regiões ainda afetadas por conflitos. Lançamos hoje, desde esta tribuna, um veemente apelo à cessação dos conflitos que assolam várias regiões do nosso continente e do mundo, pois só a paz constitui a premissa indispensável e inalienável para o desenvolvimento dos povos. Tete António sublinhou que a celebração da data não deve ser apenas um exercício de memória, mas um compromisso renovado com a paz e o desenvolvimento da África Austral. Deve ser transformada em alicerce sólido para o desenvolvimento sustentável e inclusivo dos nossos países, capaz de erradicar a pobreza, as desigualdades sociais e assegurar a prosperidade para as presentes e futuras gerações. Tal como no passado, por altura das perturbações da paz e estabilidade na região austral, então vítima do apartheid e de grupos negativos que semeavam o terror, a República de Angola, sob a liderança de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República e da União Africana, permanece firmemente engajada na prevenção e resolução de conflitos, não apenas na África Austral, mas também em todo o continente, facto que é reconhecido pelos seus pares. Os debates na mesa redonda abordaram, entre outros temas, as lições da Batalha do Cuituquanavala, a sua relevância para o presente, a geopolítica da região e as perspectivas de crescimento econômico. A sessão contou também com a presença de representantes de partidos políticos, como o PRS, a FNLA e o MPLA. A Batalha do Cuituquanavala nos deixa este legado importante, mas nos demonstra claramente de que com união, com cooperação e com determinação dos nossos povos é efetivamente possível alcançar grandes feitos. Portanto, foi um momento importante para o nosso país, mas essencialmente para a África Austral, porque esta batalha também foi um motor impulsionador para a queda do regime do apartheid na África do Sul, mas também impulsionou significativamente a independência da Namíbia. O Dia da Libertação da África Austral é celebrado anualmente para recordar o papel dos movimentos de libertação na independência de países da região e na luta contra o regime do apartheid na África do Sul. Considerada como um ponto de viragem na geopolítica do continente, a Batalha de Cuituquanavala abriu caminho para a independência da Namíbia e o fim do regime do apartheid. Olhamos agora para o desporto. Angola e Cabo Verde medem forças nesta terça-feira às 17 horas no estádio 11 de novembro. O treinador dos Palancas Negras quer vencer o jogo e sonhar com o apuramento ao Mundial 2026. Nesta fase, só a vitória interessa aos Palancas Negras rumo ao Mundial de 2026. O treinador da seleção de todos nós, Pedro Gonçalves, garantiu em conferência de imprensa que o objetivo é comum, todos com Angola e por Angola. No nosso estádio, com o nosso público, com o ambiente que temos vindo a crescer, a criar de irmandade entre todos a lutarem por um objetivo comum, que é elevar e enaltecer o nome de Angola. Portanto, é com esse espírito que eu acredito que os nossos jogadores vão entrar amanhã, completamente cientes que vai ser um desafio de extrema exigência.
Exigências estas que, segundo o treinador português ao serviço de Angola, parte por ganhar a seleção de Cabo Verde nesta terça-feira. Estamos convictos que chegou o momento de nos afirmarmos perante desafios exigentes e acreditamos, estamos motivados para fazer amanhã uma boa performance e no final levar-nos a vitória, sabendo, obviamente, respeitando o adversário, mas acreditamos em nós. Sobre a possível estreia de André Vidigal, Pedro Gonçalves afirmou que o documento enviado à FIFA ainda não foi respondido. Porém, o órgão reitor do futebol mundial poderá a qualquer momento dar um sinal verde para que o atleta se estreie. Por vezes há necessidade para agilizar, no fundo, o tratamento de todos os documentos. Por vezes há necessidade de nós fazermos este apelo dos jogadores se juntarem primeiro em Angola, porque temos maior capacidade de agilizar mais rápido os procedimentos para depois fazer o tal dossiê e remeter. Neste momento, ao momento, eu ainda não tenho esse conhecimento. Toda a informação, como nós já remetemos há algum tempo, alguns dias, todo o dossiê para a FIFA, estamos na expectativa e aquilo que nos transmitiram, porque por vezes já tem acontecido de um dia para o outro, respondem-nos, outras vezes demora um pouco mais, mas como tudo está certo, tudo regulamentar, acredito que a resposta será breve e eventualmente se calhar até já veio e eu neste momento não tenho conhecimento. Recordo que Angola joga nesta terça-feira, diante de Cabo Verde, às 17 horas, no estádio 11 de novembro. Este será o primeiro jogo oficial entre as duas formações em Luanda, precisamente no Gigante do Camamã. O jogo acontece amanhã. Mais um intervalo no Girassol Jornal. Voltamos a seguir. Já de volta, a Interpol anunciou hoje que deteve mais de 300 pessoas no continente africano por prática de cibercriminalidade. As detenções ocorreram durante uma vasta operação internacional. Confira o compacto. De acordo com a Polícia Internacional, as mais de 300 pessoas foram detidas em 7 países africanos durante uma vasta operação de luta contra a cibercriminalidade. Na operação, segundo a Interpol, foram ainda apreendidos quase 2.000 aparelhos eletrónicos. A operação, denominada Código Vermelho, foi realizada entre novembro e fevereiro e visou essencialmente as fraudes bancárias com aparelhos móveis de investimento e de aplicações de mensagens. No período em que decorreu a operação, as autoridades do Benin, da Nigéria, do Ruanda, do Togo, da Côte d'Ivoire, da África do Sul e da Zâmbia, países em que se fez sentir o Código Vermelho, detiveram 306 suspeitos e apreenderam 1.842 aparelhos, tendo descoberto fraudes que fizeram mais de 5.000 vítimas. De acordo com a Interpol, os suspeitos que convertiam os ganhos em ativos digitais para encobrir os seus rastros eram recrutados em diferentes países para levar a cabo estas operações ilegais no maior número de línguas possível. A Organização Internacional de Polícia apontou ainda que alguns dos suspeitos podem ter sido vítimas de tráfico de seres humanos, coagidos ou forçados a participar em atividades criminosas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha denunciou hoje um ataque às suas instalações em Rafah, na faixa de Gaza. Segundo a organização internacional, o ataque foi feito com um projétil explosivo que danificou as instalações. A organização referiu que não houve perdas humanas fruto do incidente, mas que mesmo assim o ataque teve um impacto direto na capacidade de operar da Cruz Vermelha. Por outro lado, o Crescente Vermelho, que faz parte do sistema da Cruz Vermelha, tinha informado que 4 das suas ambulâncias, transportando 12 membros da organização, alguns dos quais feridos, estavam desaparecidas há 30 horas no sul de Gaza, depois de terem sido cercadas pelas tropas israelitas, enquanto resgatavam palestinianos feridos. O Crescente Vermelho acusou as autoridades de Israel de serem totalmente responsáveis pelo destino dos membros da equipa e lembrou que os ataques contra profissionais de saúde constituem uma violação grave do direito internacional humanitário e uma violação da Convenção de Genebra, segundo a agência Lusa. 5 meses depois do início das tensões resultantes da não aceitação dos resultados eleitorais do pleito em Moçambique,
O presidente moçambicano Daniel Chapo e o ex-candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane, reuniram neste domingo visando um encontro de soluções para o momento que o país atravessa. De acordo com o comunicado da presidência de Moçambique, o diálogo visou discutir soluções face aos desafios que o país enfrenta. A presidência sublinhou ainda que a reunião entre as partes inseriu-se no esforço contínuo de promover a estabilidade nacional e reforçar o compromisso com a reconciliação e a unidade dos moçambicanos. Ora bem, e já a fechar, o gasóleo passou desde a primeira hora de hoje a ser comprado a 300 kwanzas ao litro e é uma subida de 50% no preço do produto que antes era comercializado a 200 kwanzas. A medida anunciada neste domingo pelo Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo entrou em vigor a 1h da manhã de hoje. O preço do gasóleo subiu a 1h da madrugada desta segunda-feira para 300 kwanzas o litro. Muitos são os taxistas que saíram de casa nas primeiras horas do dia para um posto de combustível para abastecer a viatura e assim começar a jornada, mas foram surpreendidos com o novo preço do produto. Foi de surpresa. Estou entrando nas bombas para abastecer o carro, estou habituado ao meu carro para abastecer. Antigamente era de 60 litros. Eu gastava 10 mil kwanzas, agora subiu para 12 mil kwanzas. Mas para mim desprevenido, nem contava com isso. Bem surpresa, que até que ninguém contava com isso. Eu estou admirado de manhã, eu liguei o rádio, estou a chutar a notícia porque subiu o gasóleo 300 kwanzas, disse não pode, 300 é muito, pelo menos uns 35 ou 50 kwanzas, 300 é muito. O preço do gasóleo saiu de 200 kwanzas para 300 kwanzas o litro, um aumento de 50%. Taxistas consideram um excesso e muitos já fazem contas dos custos diários. Não sei ainda quanto é que eu vou gastar, não sei ainda, não tenho a certeza se é 10 mil ou 12 mil kwanza, não sei ainda. Eu acho que entre 10 mil ou 12 mil que nós vamos começar a gastar no combustível. Subiu muito, pelo menos 250, 200 só. O que mais preocupa é o orçamento que o taxista deve entregar diariamente ao patrão. Para nós é muito, né? Uma das vezes que, primeiro é que temos a subida dos responsáveis dos carros, né? Que não é um controle, que não é fiscalizado, né? E fica complicado, porque os próprios donos do carro fazem um orçamento que praticamente o taxista fica sem dinheiro, né? Mas com essa subida, complica-nos, né? O presidente da Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola, Rafael Inácio, pede bom senso por parte dos taxistas e avança que estão a ser criadas novas estratégias de atuação. Vale dizer que os ânimos estão completamente exaltados, mas nós tudo estamos a fazer para apelar aos taxistas o bom senso acima de tudo. Tudo estamos a fazer para também procurar criar novas estratégias, criar novas ações, criar novas políticas de atuação para darmos resposta e encararmos esta nova realidade. O economista Kingila Ebo entende que o reajuste do preço do gasóleo é uma medida necessária, mas alerta que poderá se refletir no preço dos bens e serviços. Isto é inevitável. No curto prazo vai ser esse o impacto, uma subida nos preços. E nós vamos confirmar isso quando o INE publicar as estatísticas de inflação no mês de abril, no final do mês de abril, né? Nesse caso em maio, quando publicar em maio. Nós vamos confirmar uma variação positiva da inflação influenciada por essa medida. Já se verificou na altura quando houve o ajuste da gasolina e com o gasóleo não vai ser diferente. Respondendo diretamente à pergunta, o impacto vai ser um ajuste nos preços, um aumento nos preços dos bens e serviços. O especialista sublinha ainda que o Estado gasta muito dinheiro com subvenção dos combustíveis e nem sempre beneficia as populações mais desfavorecidas, como era de se esperar. Essa é uma medida necessária no sentido de que, só para ter uma ideia, hoje, com este aumento, nós estamos mais ou menos próximos do preço do gasóleo nos nossos vizinhos, a República Democrática do Congo, onde é contrabandeado boa parte do combustível angolano. Antes desse ajuste, nós estávamos, o nosso gasóleo, o litro do gasóleo,
custava apenas $2, não é? Hoje, com esse aumento, passa a custar $3, enquanto que na República Democrática do Congo está quase $4. Então era preciso ajustar para tornar desinteressante contrabandear o combustível angolano. Vale lembrar que o processo de retirada gradual dos subsídios aos combustíveis está inscrito no Orçamento Geral do Estado 2025 e vai até 2026. Tudo dito na edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Não perca a seguir Girassol Debate. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.